Eu falo de Patinga, interior de Minas Gerais, e eu tenho 45 anos. Conforme eu já falei para ti outra vez, a minha história com o balé clássico é bem clássica, assim. Eu falo isso porque eu iniciei o balé quando era criança e aí fiz até a adolescência. Faz tanto tempo que eu nem lembro exatamente o motivo por eu ter parado, mas eu lembro que eu tive uma lesão no pé na época e depois quando eu quis voltar não tinha mais escola de balé para jovem, era só a criança na minha cidade. E aí fui ganhar a vida, né? E fui estudar, fazer faculdade, trabalhar e tudo aquilo. E durante esse tempo, eu sempre fiquei com aquele encanto do balé. Toda vez que eu podia assistir um festival, assistia filmes, eu sou da época do Baryshnikov, né? Sol da Meia-Noite, inesquecível. Então, eu sempre tinha o balé como se tivesse adormecido dentro de mim, assim. Mas tinha passado a minha época, no caso, né? Então, eu nem imaginava o mundo que eu iria conhecer. Eu achava que balé era o que a maioria das pessoas acha. Criança, adolescente, vira profissional ou no máximo vai ser professor, alguma coisa assim. E deu. E não sabia do balé adulto, não conhecia. E aí, até a minha própria terapeuta, a minha psicóloga, que me falou de escola de dança na cidade, que eu nem sabia que existia, fui procurar, entrei na escola, não conseguia desempenhar, não estava indo para frente. E eu pensava assim, eu sentia intuitivamente que eu tinha uma bailarina dentro de mim que queria dançar e queria se desenvolver, mas eu não estava vendo meios para aquilo ocorrer, né? E aí eu pensei assim, bom, tem tutorial para tudo nessa vida, vou eu para a internet e vou procurar como é que faz um plié, como é que faz um tandi, um GT, enfim. E aí encontrei o balé online, né? Eu lembro que no início de 2020, um pouco antes do lockdown, eu estava fazendo aula e a minha professora no presencial falou assim, nossa, mas essa é uma bailarina muito diferente do ano passado. E fazia 3 meses que eu estava fazendo o curso, né, do balé online. Estavam falando, como que você mudou tanto, né? E era muito pouco tempo. Aí eu entrei em Kitri. Tenho certeza que desde então, o balé online, tudo que eu estava aprendendo, já estava fazendo um efeito tão grande na minha vida, que eu estava me sentindo empoderada, assim, em outras áreas da minha vida, sabe? E tanto é que logo que iniciou o Kitri, eu coloquei em prática um outro grande sonho da minha vida, que era fazer outra faculdade. Porque eu sou formada em Direito faz 21 anos e estou na área jurídica desde então. Só que eu sempre fui apaixonada por psicologia, eu sempre estudei muito coisas esparsas a respeito de comportamento humano e tal. Nunca tinha tido oportunidade. E com tudo aquilo que eu estava vivenciando, em razão do aprendizado do balé online, eu pensei assim, não, eu consigo, eu tô conseguindo tudo, entendeu? E aí eu comecei a fazer outra faculdade, imagina, depois de 21 anos sem pisar numa sala de aula, tava eu lá na faculdade, né? Eu sempre te escutava muito, para mim é como se a tua carinha viesse naquelas nuvenzinhas de desenho animado, assim, sabe? A carinha da Tia Mari falando, eu vi uma que foi bem impactante, assim, para mim, que tu colocaste uma chamada de uma aula que falava sobre qual é o maior desafio da bailarina adulta. E eu pensei, o maior desafio deve ser as limitações corporais, né? A limitação de força, de flexibilidade, tudo. E aí fui assistir no dia que eu precisava, sabe? Ouvir aquilo tudo. Que o maior desafio da bailarina adulta é concatenar toda essa vida dos papéis sociais que a gente desempenha, né? Eu sou mãe, esposa, dona de casa, estudante, profissional. Então, isso tudo, como eu disse, se solidificou na época do Kitri, né? E eu tive bastante dificuldade com os repertórios, eu filmava muitas vezes, passei por todo aquele processo de me autoaceitar com o desenvolvimento da minha performance mesmo, sabe? Que às vezes estabilizava um pouco, depois eu conseguia fazer, eu me reerguia, e aquela rotina toda corrida, né? Então eu vejo
hoje, onde eu estou, eu vejo dessa forma as duas primeiras fases do balé online, sabe? Da minha vida no balé online. E que se espraiou para outros aspectos da minha vida também, sabe?